No pequeno expediente. Obrigado, senhor presidente. No Jornal Gazeta do Povo de hoje, eu vi uma notícia que me alegrou bastante, porque no estado do Rio Grande do Sul foi promulgada a Lei 15.433, promulgada em 27 de dezembro do ano passado, que garante à criança que completa 6 anos durante o primeiro ano do ensino fundamental cursar o primeiro ano do ensino fundamental. É uma lei muito importante, porque, desde que o Conselho de Educação fixou a data de corte 31 de março, muitas injustiças vêm sendo cometidas, né, no Brasil inteiro. Porque uma criancinha que entra na escola com 2 anos, cursa todo o ensino infantil, junto com uma turminha, integrada com a sua turminha. Se essa criancinha completa 6 anos, no dia 5 de abril, por exemplo, ela vai ser retida no ensino infantil, né? Utilizando a palavra, ela vai ser reprovada sem merecer, e a turminha segue, tá? Sendo certo que nós temos que olhar cada criança na sua individualidade, no seu grau de amadurecimento, né, na sua condição intelectual e emocional de progredir ou refazer aquele estágio. Tá? Houve um debate no Supremo Tribunal Federal em torno dessa data corte, né, 31 de março, e o Supremo Tribunal Federal disse que estabelecer uma data corte não seria inconstitucional. Então, entendam bem o que foi que o Supremo disse. Dizer que as crianças que fazem aniversário até 31 de março podem progredir, para que entendam, vamos supor, vai começar o ano, agora estamos aqui, início de ano. As criancinhas que fizerem 6 anos até o dia 31 de março, fizeram a matrícula no primeiro ano. Aquelas criancinhas que fazem aniversário a partir do dia 1º de abril, precisaram refazer o ensino infantil. Por quê? Porque houve uma decisão administrativa do Conselho de Educação, do Conselho Nacional de Educação. O Supremo se debruçou sobre essa matéria, porque cada estado decidia de uma forma, era liminar para um lado, liminar para o outro, e o Supremo disse, esta data de corte, o 31 de março, é constitucional, ou seja, não é inconstitucional estabelecer uma data de corte. Mas em nenhum momento o Supremo disse que os estados estariam impedidos de, eventualmente, estabelecer uma outra data de corte ou estabelecer critérios para tratar dessa progressão. O primeiro projeto que eu apresentei nesta casa foi para dar esse direito para as crianças e para as famílias, que as decisões sejam tomadas em conjunto, família, escola, com análise do comportamento, da maturidade daquela criança. O projeto ainda está em andamento, né, até onde eu vi, se eu não me engano, ainda está na Comissão de Educação. Agradeço à deputada Valéria, que deu um parecer favorável, vamos aguardar o trâmite. Mas eu abri o jornal hoje e fiquei feliz de saber, né, que o Rio Grande do Sul já percebeu a injustiça e promulgou uma lei que vai no mesmo sentido. O texto aprovado pela Assembleia Legislativa no Rio Grande do Sul é diferente do que está tramitando aqui na casa. Lá, eles estabeleceram várias datas de corte com alguns critérios. Então, aquela criança que não fez a educação infantil é uma data, aquela que fez é outra data, tem que apresentar um parecer, uma declaração da família, né? O projeto que tramita aqui na casa não traz esse nível de detalhamento, nós simplesmente conferimos esse direito para a família, em conjunto com a escola, decidir, desde que a criança aniversarie no ano do primeiro ano, faça 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental. Então, eu quero parabenizar os deputados do Rio Grande do Sul, né, por darem esse passo, parabenizar o governo do Rio Grande do Sul por sancionar essa lei importante, pedir aos colegas nesta casa que apoiem o projeto que está em trâmite,
né, trazendo esse mesmo direito para as crianças paulistas. Para os senhores terem uma ideia, no final do ano passado, eu recebi uma série de e-mails de pais indignados que os seus filhos precisariam reprovar, né, o jardinzinho, o prézinho, o último ano do ensino infantil, cada escola chama de um jeito, por força da exigência, da determinação do Conselho Nacional de Educação. Só um minutinho, Excelência, para eu... na CCJ, o debate em torno desse tema foi acirrado, né, e alguns colegas defenderam que, se o Conselho disse, nós, assembleias, temos que nos submeter. Com todo respeito aos colegas que pensam dessa forma, uma norma administrativa, ainda que nacional, não se sobrepõe a uma lei votada pelos representantes do povo dos estados da federação. Então, a lei do Rio Grande do Sul é constitucional, os colegas exerceram o seu mandato dentro da sua competência, o governador sancionou, e se nós dermos um tempo para essa lei ser aplicada, perceberemos que ela trará maior justiça, né, no desenvolvimento da educação das criancinhas. Eu quero que São Paulo, né, siga esse exemplo e confira esse direito às famílias, né, para que as famílias possam decidir. Quando a gente fala de educação pública, né, existe esse problema da injustiça com a criancinha. Quando a gente fala da educação privada, tem um passo além, porque a escola vai receber 2 anos pelo mesmo nível, né? Então, tem uma questão financeira por trás também. É muito mais interessante para a escola particular obrigar, com base nessa norma do Conselho, a criancinha a pagar 2 anos pelo mesmo nível. Então, assim, é um tema importante, né? É um tema de justiça, é um tema de constitucionalidade. Espero que o Supremo, desta vez, dê uma declaração um pouco mais clara, né, no sentido de que o desenvolvimento de cada criança deve ser levado em consideração. Muito obrigada, senhor presidente, inclusive pela tolerância do tempo. Muito obrigado.